Corinthians e Universidade Central se enfrentam nesta quarta-feira às 9h30 da noite pela segunda partida, o jogo de volta da fase pré-Libertadores. Para essa partida, uma partida tão importante que o Corinthians precisa da vitória, pois na primeira partida o Timão decepcionou bastante e não conseguiu vencer a equipe fraca aí da Venezuela, a Universidade Central. A ideia do técnico Ramon Dias nesse confronto de volta na Neoquímica Arena, na casa do Timão, a ideia é colocar um time bastante ofensivo e até o lateral Hugo, que tem sido o titular e o Ramon tem optado por ele ser o titular nas partidas, pois ele é um lateral bastante defensivo, um lateral que é um pouco mais seguro defensivamente ao invés do Matheus Bidu. Mas nessa partida o Matheus Bidu aí deve retornar para a lateral esquerda do Corinthians, pois é uma partida que o Corinthians não vai se defender tanto e o Matheus Bidu é um ótimo jogador aí ofensivo, um jogador que costuma apoiar bastante e ajudar nas construções ofensivas do Timão. Uma provável escalação do Corinthians para essa partida tem o Hugo Souza no gol, Mateuzinho e o Matheus Bidu, como disse, nas laterais. A zaga do Corinthians novamente deve ser composta pelo André Ramalho e o João Pedro Choca, que na primeira partida infelizmente fez um gol contra, mas não foi tão culpa dele assim. O Hugo espalmou em cima dele, não tinha nada que ele conseguisse fazer para evitar o gol naquele lance. Um zagueiro aí que tem sido um dos grandes destaques aí do Corinthians nesse ano de 2025, e no Paulistão aí ele é um grande destaque do elenco do Corinthians e tem feito um excelente campeonato até aqui. O meio de campo do Corinthians, o tradicional losango aí do Ramon Dias e do Emiliano Dias, deve ser composto pelo José Martins como o primeiro volante, o retorno do Breno Bidon como titular, já que ele ainda não atuou nessa função de titular nesse ano de 2025, pois estava servindo a seleção de base sub-20. O volante ao lado do Breno Bidon, à frente do José Martins, deve ser o Carrilho. O meio armador, o nosso camisa 10, que na verdade usa 8, deve ser o Rodrigo Garro. E a nossa dupla de ataque deve ser composta novamente pelo Yuri Alberto e o Memphis Depay, dois jogadores que ficaram bastante aí devendo na primeira partida e tem tudo para nesse confronto da Neoquímica Arena, com um gramado muito bom, em condições muito boas, fazer uma grande partida. Tanto o Memphis quanto o Yuri tem grande potencial de marcar gols nessa partida, dar assistências também e fazer uma grande partida ofensivamente. Ainda havia uma possibilidade de o Corinthians mexer no esquema tático, fazendo algumas alterações e mudando aí o esquema para adicionar e colocar o Thales Magno entre os 11 titulares e fazer um time com 3 atacantes, fazer um 4-3-3 aí. Quem deveria rodar aí deveria ser o Carrilho, né, nessa escalação. O Corinthians iria com o José Martins aí dando uma sustentação defensiva, o Breno Bidon como segundo volante, o Garro Armani e os 3 atacantes Thales, Memphis e Yuri. Mas aí, como saiu a provável escalação aí nos últimos minutos, nas últimas horas, a tendência é que o Corinthians mantenha o esquema aí que vem usando, o esquema losango, e utilize apenas esses 2 atacantes e fazendo essa trinca aí junto com o Rodrigo Garro. Esse trio aí que dá muitas alegrias para o Timão quando eles são titulares e performers, se bem sempre eles conseguem aí resultados positivos e também números para eles, sempre conseguem gols e assistências e ajudam demais o nosso timão. Meu palpite, meu placar para esse confronto é o Corinthians vencendo com tranquilidade, já que a Universidade Central conseguiu um empate na primeira partida, mas se demonstrou ser uma equipe bastante frágil defensivamente e criação de jogadas também no setor ofensivo, uma equipe que deixa muito a desejar. Então, meu placar é 4-0, com o Corinthians vencendo com tranquilidade, já que o Corinthians joga em casa, deve ter total domínio das ações do jogo e deve vencer com tranquilidade e conseguir se classificar para a terceira e última fase da pré-Libertadores, para aí sim duelar contra provavelmente o Barcelona de Guayaquil por uma vaga aí na fase de grupos da Libertadores de 2025. Bom, fiel, já deixa o seu palpite aí para Corinthians e Universidade Central nos comentários. Vou ficando por aqui, fiel torcida, valeu e até os próximos vídeos.